Ficou. Aí ela falou. Olá, boa noite. Saí de cima da Boa noite. Nossa, tem uma pequenininha falando, uma aluna nova aí assistindo a aula. Olha lá, ó, a aluna nova. Olha isso. Oi, aluna nova, tudo bem? Oi, eu tô ouvindo, tá tudo bem, né? Bom, gente, primeiramente deixa eu só abrir meus controles aqui. Eu vou compartilhar também a tela para a gente começar a aula hoje. E a gente começar a falar um pouquinho sobre algumas questões com relação à questão das nossas... Vamos falar um pouquinho sobre risco e retorno especificamente, entrar nesses conceitos básicos para a gente poder estar tendo uma ideia do que a gente vai estar conversando aí. Lembrando, eu vou agora oficialmente iniciar, já estamos gravando, né? Lembrar que a gente tem a gente está fazendo um trabalho onde já deixei uma atividade postada na plataforma para vocês, tá? Então, só para vocês poderem estar cientes aí do que vocês têm que entregar. Até teve uma dissonância da informação, e aí eu atualizei a informação na plataforma, e a gente conseguiu já ajustar isso aí. A Maria já passou aí para vocês todos essas informações, e eu acredito que com isso a gente consiga estar dando andamento no trabalho, porque foi exatamente o ponto que nós conversamos sobre a atividade anterior da semana passada, da aula da semana passada, que foi sobre a parte de correlação. Então, eu queria que vocês fizessem o exercício. Vocês têm a data limite lá até na plataforma, tá? Lembrando que para todos vocês vai estar aparecendo lá um prazo limite de, sei lá, 91 dias, tá? A questão é a seguinte: eu vou me pautar pelas datas das postagens de vocês, considerando a data limite que eu coloquei na atividade. Até porque, na verdade, fica mais prático e, lógico, não tem como realmente deixar 91 dias de tarefa, porque senão a gente já fechou o semestre, né? Então vai ser impossível, tá? Bom, então eu vou falar hoje um pouquinho sobre a ideia de risco e retorno, para a gente poder estar entendendo, tá? E só para a gente poder... Vou começar a compartilhar o material que eu já estava aqui compartilhar a tela do que eu já comecei a separar para vocês aqui, para a gente poder estar conversando. Deixa eu só achar o meu navegador aqui, que ele estava aqui bonitinho. Ok, muito bem. E com isso a gente começa a nossa aula. Lembrando que esse material já está disponível na plataforma, tá, gente? E ficou como aula do dia 6, na verdade, eu só esqueci de trocar, porque eu reprogramei a data das aulas em função das atividades. Então, eu acabei fazendo uma programação inicial com a aula presencial dia 6, e eu acabei adiantando, avançando a data. Então, só por isso, mas aí, de qualquer forma, já tinha atividade prevista na quarta-feira, então eu só fiz essa parte aqui que a gente está falando. Bom, falando um pouquinho sobre risco e retorno, gente, o livro de referência que eu utilizei, eu continuo seguindo o capítulo 5 do livro do ritmo, tá? E, basicamente, o que a gente está pensando aí, falando um pouquinho sobre a figura de risco e retorno, a gente vai começar a ver os cálculos, como a gente havia iniciado ou sinalizado a vocês anteriormente, né? Então, não era nenhum mistério para vocês que a gente já estaria trabalhando nisso, né? E, logicamente, o que a gente vai estar falando sobre a figura do risco e retorno, basicamente é entender as relações estabelecidas entre esses dois elementos, tá? É importante uma coisa a gente lembrar: todo risco, tá? No momento que você aceita um determinado risco, automaticamente você tem que ter um retorno. Se você espera para poder receber por algo, seja lá o que for que você for optar, automaticamente você não vai deixar esse dinheiro parado, mofando ad eternum debaixo do seu colchão. Isso serve para qualquer decisão de investimento. Se vocês abrem um negócio, vocês querem ter um retorno. Se vocês aplicam dinheiro no banco, vocês querem ter um retorno. Vocês vão pegar e vão vender alguma coisa, vocês querem ter um retorno desse investimento. Então, em qualquer momento a gente vai estar pensando na figura do retorno, tá? E justamente é o que a gente tem, basicamente a figura do retorno seria o ganho ou o prejuízo que a gente tem em função do investimento ao longo do tempo, tá? Uma outra coisa importante para a gente poder estar falando um pouquinho dessa questão do retorno, que não tem, apesar de não ter uma relação muito
muito próximo, mas é um conceito interessante. O retorno serve para a gente poder tomar algumas decisões, tá? No momento que você tem um retorno muito elevado, automaticamente vocês podem olhar por trás desse cenário que existe provavelmente algum critério de risco ou algum risco envolvido nesse negócio, tá? E aí eu vou dar um exemplo básico, né? Quando a gente começa a falar sobre qualquer tipo de investimento que vocês forem fazer, no seu negócio, por exemplo, eu vou abrir um empreendimento, então eu vou ter que gastar X mil reais no empreendimento. Tem algum apressado aqui com o carro aqui. Se você vai gastar X mil reais no empreendimento, logicamente naquele momento, esse valor que eu estou investindo, especialmente na parte de equipamentos e por aí vai, se for a gente está avaliando, esses equipamentos sofrem depreciações ao longo do tempo, tá? E logicamente existe uma tabela contábil para isso, tá? De acordo com o tipo de equipamento, a caracterização e tudo mais. Então a gente tem aí ao longo do tempo uma depreciação. Então você tem teoricamente valores do investimento correspondente ao período inicial e esse valor depreciado, tá? Porém, entre um intervalo e outro, o que a gente entende é que existam fluxos de caixa. Se você gastou dinheiro para fazer aquilo ali e você investiu, obviamente, e você se esforçou para trabalhar, gerar recurso, automaticamente gerou fluxo de caixa. Então, a partir desses 3 elementos, é onde a gente começa a avaliar essa figura do retorno, que é o que vocês estão vendo na telinha aqui, que está até destacado já em azul aqui, tá? A fórmula está até com erro. Depois eu vou até editar esse documento, porque eu esqueci de colocar uma barra de divisão aqui, tá? Mas no exercício, na resolução do exemplo que eu coloquei ali embaixo, vocês vão visualizar essa informação já correta. Eu vou apontar isso para vocês ali, para vocês poderem estar sinalizando, e depois eu entro na plataforma e faço os ajustes, tá? Bom, e aí o que acontece? Nessa situação que se apresenta aqui, dentro dessa fórmula aqui, que é RT igual a CT mais PT menos PT menos 1 sobre PT menos 1, tá? Aqui não é uma multiplicação, é uma divisão, tá? Eu deixei de escrito aqui o que significaria cada uma dessas incógnitas, tá? Então, RT seria a taxa de retorno esperada, que seria o resultado da equação, tá? O CT seria o fluxo de caixa que você tem a partir do investimento, considerando o período atual menos o período inicial, tá? Então, o T-1, gente, é só para vocês entenderem que não tem nada a ver, não é T menos 1, não é o valor menos 1, tá? É só para indicar que esse T-1, ele faz menção a um tempo anterior ao atual. Então, não seria, só para vocês ficarem claros, vocês não vão pegar um valor, sei lá, 10 menos 1 e ficar 9. Não, é 10, tá? Se o valor atual é 20 e o valor anterior é 10, ele se mantém, tá? Não vai ter nenhuma alteração nesse aspecto. Só para deixar sinalizado isso aí para vocês, tá? Outro ponto importante que a gente tem que sinalizar é que essa informação ou esse elemento, ele tem um ponto bem positivo para vocês poderem comparar algumas decisões de investimento que vocês, porventura, venham fazer. Vou dar um exemplo que talvez possa enriquecer a ideia de vocês. Vocês querem abrir um negócio. Ok, beleza. Você fez um investimento, levantou aquilo tudo, apurou e encontrou essa figura de um retorno, sei lá, de 12% no ano. Muito bem. Se a gente for parar para poder fazer uma comparação ou uma questão, uma análise comparativa simples, simplesmente para mera comparação, se vocês pegam uma caderneta de poupança e pegam esse mesmo valor que vocês teoricamente teriam que investir, ou de repente esse valor que vocês investiriam exatamente numa caderneta de poupança, vocês teriam basicamente o mesmo retorno, sem ter esforço nenhum. Então é importante a gente avaliar uma decisão de investimentos no momento que vocês têm alguns elementos e ele servir de base para vocês tomarem decisão. Se isso não der um retorno atraente, eu vou manter o dinheiro parado no banco, aplicado no banco, porque é melhor do que eu ter que ter uma trabalheira danada e aplicar aquele recurso ali
e tem que ter um trabalho para poder ganhar o que o banco me pagaria sem eu ter esforço nenhum, ficando enfurnada de casa, fazendo nada. Então, isso aí também é um elemento de tomada de decisão por parte de vocês. Tá? É bem legal a gente avaliar por essa questão. Tá? Então, é um ponto bem bacana para vocês poderem ponderar sobre isso aí. Tá? Então, eu queria só deixar claro essas possíveis utilizações nesse momento por uma coisa bem simples, tá? Fórmula bem simples. Tá bom? Até aqui, gente, tá todo mundo aí entendeu o esquema? Tá tudo claro? Uhum. Beleza? Bom, então vamos lá. Beleza. Beleza, ótimo. Eu não coloquei todo mundo mudo hoje, porque a galera já acostumou com o hábito de mutar o microfone. Então, quem não está com ruído em casa não tem nenhum problema, porque não vai interferir em nada. Mas se surgir algum ruído, só mutar o microfone, que aí não vai ter problema algum nesse aspecto, facilita. Bom, e aí vamos lá, um caso de um exemplo para vocês poderem desenvolver, no caso aqui em sala. Até já resolvi o exercício para vocês poderem entender, mas eu quero que vocês analisem o que seria cada um desses números transformados ou transportados para a questão da incógnita, ok? Bom, a Robin, ela é dona do Game Room, uma fliperama de elevado tráfego de pessoas, e ela deseja aferir o retorno de duas de suas máquinas, a máquina Conquistadora e a máquina Demolidora. A Conquistadora foi comprada há um ano por 20 mil, no caso dólares, né? Mas vou deixar como reais, e tem um valor atual de mercado de 21.500. Durante o ano, ela gerou um retorno de R$ 800 em receitas após os impostos. A Demolidora foi comprada há 4 anos atrás. Seu valor no ano recém-encerrado caiu de 12 mil para R$ 11.800. E durante esse mesmo ano, ela gerou R$ 1.700 em receitas, após impostos. E aí, o que ele pede para a gente calcular? Justamente o retorno anual de cada uma dessas máquinas. Tá? Gente, aqui está colocando de uma maneira anualizada. Tá? Então, assim, lógico que tem situações que a gente vai ver, vai muito da análise que a gente vai estar fazendo. Tá? Tem coisas que podem ser mensais, tem coisas que podem ser de períodos distintos, por exemplo, como se fosse aquelas análises que a gente costuma ver, essas estatísticas, né? Que a gente costuma ver, por exemplo, de períodos de trimestres, por exemplo. Tal informação, tal receita comparada ao do trimestre passado, deu um retorno de tanto, entendeu? Comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Exemplo, tá? A métrica é a questão de vocês poderem avaliar como está exposto o problema. Tá? Mas, basicamente, a gente sempre trabalha com a ideia de fluxos anuais. Então, a gente tenta forçar a barra para isso. Evoluir um raciocínio para que a gente consiga, mesmo que tenha que se desenvolver algo mês a mês, tá? Alguma apuração mês a mês, a gente tem que fechar na figura da anuidade. Tá? Sempre um ano, anualidade. Um ano. Então, para a gente poder ficar mais fácil para poder fazer as apurações. Tá? Eu tenho até um exemplo de um exercício desse que eu fiz há um tempo atrás com o pessoal da outra turma. Eu vou ver se eu encontro esse exercício e posto ele na plataforma para vocês poderem ver como é que fica. Só para poder ter uma ideia, para não ficarem muito fugidos aí do raciocínio. Tá? Bom, o que ocorre? E aí eu vou abrir aqui uma outra tela, eu vou compartilhar o Excel, que eu fiz um cálculozinho aqui, só para a gente poder não fugir muito aqui. Vou fazer um novo compartilhamento, vou abrir a tela do Excel, da minha planilha. Todo mundo está vendo aí? Todo mundo enxerga? Sim. Então vamos lá. O que acontece? Eu disse para cada um de vocês que a gente estava analisando, eles querem avaliar o retorno gerado ou aferido por cada uma dessas duas máquinas. Eu tenho 3 variáveis, 3 informações que servem para poder dar base a esse raciocínio nosso ali. O primeiro é o valor de compra, ou o valor que havia sido informado inicialmente referente a esse item. O segundo é o valor atual, depreciado ou apreciado. No caso aqui, de um dos casos da Conquistadora, ela está com valor apreciado, ela está acima
do que foi considerado o valor de compra inicial. No caso da demolidora, vocês podem ver que já existe um valor depreciado. Eu já deixei aqui claro isso devidamente, está diferente aqui, né? A gente tem a figura de 12 mil na compra, ou o valor atual, valor anterior e o valor atual. Valor de compra e o valor atual. E as receitas que se tem, tá? Então, a gente vai encontrar, na verdade, a ideia em termos percentuais, qual é o retorno que a gente encontra sobre esse investimento. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, até para a gente poder entender pela figura da análise, gente, por que a gente usa percentual, tá? É importante a gente até entender porque ele é uma medida muito mais perceptível de compreensão. Imagina se nós tivéssemos que falar, sei lá, visualizar alguns gráficos de alguns dados, especialmente alguns dados econômicos, que envolvesse estritamente a função numérica ou a função monetária, o valor monetário, isso pudesse demonstrar uma relação de grandeza, houve um crescimento ou houve uma queda, estabelecesse isso, mesmo que isso estabelecesse. Mas em termos de números, fica muito ruim para a gente poder explicar. Olha, a gente teve um ganho na economia de, sei lá, de 300 bilhões de dólares. Eu vou ficar explicando o número? Não, a economia teve um crescimento de 10% no ano, o que não é uma realidade no Brasil, tá, gente? Só para a gente deixar registrado. Não custa a gente deixar informado. Nossa taxa de crescimento aí é bem pífia para esse ano, especialmente agora considerando o atual cenário de pandemia que se tem. Inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar da palestra online que eu fiz sobre educação financeira, uma das perspectivas que se tinha sobre isso era justamente falando, um dos desenhos, né, que se tinha era justamente falando sobre a expectativa de retomada do crescimento, considerando os padrões de produção anteriores a essa pandemia. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento de curto a longo prazo, né, acima de um ano, a gente está aí uma expectativa de algo em torno de 2 a 3 anos para poder ter voltar aos níveis de produção. Bom para o planeta, né? Por um lado, ruim para a gente que depende da economia para poder pagar a conta, né? A gente tem que trabalhar, afinal de contas. Então, a gente não tem muito como fugir desse momento ruim que a gente está atravessando. Isso aí é um problema, tá? Mas, como todo mundo e o mundo inteiro está atravessando, a gente também está tentando fazer isso. Bom, e aí o que a gente encontra, né? Eu ocultei aqui propositadamente a nossa coluna lateral e aí eu deixei aqui as variáveis mesmo, o que significaria cada uma dentro da nossa fórmula, tá? Então, como eu disse, o valor de compra ou o valor atual seria, o valor inicial, perdão, seria o PT menos 1, tá? O valor atual seria o PT, tá? Que não tem nada a ver com partido, e o CT seria ver a questão dos custos, ou o fluxo, tá? O CT, gente, e só para deixar explicado, essas fórmulas, elas são traduzidas, normalmente o Gitman, ele usa um livro, são traduções da fórmula em inglês. Então, eles mantêm, em algumas edições, salvo me engano, todas, o padrão da fórmula em inglês e traduz o texto para o português. Tá? Então, vocês vão encontrar muita coisa que parece que não tem muitas vezes de fórmulas que a gente vê em outros livros de administração financeira, por exemplo, que a fórmula não é essa, mas, ou melhor, a transcrição da fórmula não é essa, mas o significado, o sentido da fórmula é igualzinho. Tá? Então, só para vocês entenderem. Bom, e a fórmula que eu transcrevi está aqui. Ó. Vou destacar ela, vou aumentar ela um pouquinho, a nossa fonte aqui, para a gente poder ter uma ideia. Vou ampliar ela até mais um pouquinho. Tá? Tá aqui, ó, destacar ela em negrito, para vocês visualizarem e fazer uma caixinha de texto bonitinha para todo mundo poder ver aqui. Então, essa é a fórmula que tem, é a fórmula correta, tá? Como é que a gente resolve isso pelo Excel? Bom, eu já tenho ali os resultados, tá? A princípio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos elementos que compõem a fórmula. Então, eu vou editar minha barra de tarefa aqui, eu vou tirar o igual para todo mundo poder ver como é que eu resolvi. Lógico, no Excel, gente, lembrar uma coisa para vocês. O Excel ele é uma estrutura lógica. Tá? Então, por exemplo,
Se vocês somarem, não organizarem como se fosse literalmente uma equação, fechando parênteses entre os elementos que compõem a equação, o Excel não faz o cálculo da forma correta. Então, vocês veem que a fórmula aqui, original, transcrita, ela não tem parênteses antes do fluxo de caixa, tá? Mas aqui embaixo eu coloquei. Por quê? Ele tem que entender que aquilo ali é um conjunto. Uma coisa se soma ao resultado da outra. Então eu fecho esse conjunto aqui de informações, tá? Porque senão vocês não vão encontrar a informação, tá? Depois eu vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês verem que vai dar errado a forma, tá? Bom, e aí o que acontece? Então eu tenho, quem é o meu fluxo de caixa no caso aqui da minha máquina demolidora? Eu comecei com a demolidora e depois eu fiz, aqui eu vou deixar o demolidor e aqui é conquistador. Show? Bom, e aí o que a gente tem? Eu tenho o fluxo de caixa gerado pela máquina, pela demolidora, que está aqui representando o meu CT, que é o meu primeiro elemento da fórmula, tá? O meu valor atual, que seria 11.800, ele também está aqui. Eu vou tirar vou ampliar a coluna para ficar mais fácil de ficar marcado. E aí o que acontece? Eu tenho o meu valor aqui de 11.800, ele está aqui, ó, 11.800, marcadinho aqui bonitinho, que seria referente ao meu valor, ao PT da fórmula, tá? Que é o valor atual do bem. Meu PT menos 1 seria o valor inicial, ou seja, o valor correspondente ao período que eu estou iniciando a fazer a avaliação, tá? Aula no Excel, fórmula. Não é aula de fórmula, não. Só estou explicando como é o raciocínio. Desliga. O microfone aí, por favor. Vou dar um mute aqui para todo mundo. Gente, se a gente cair, a gente volta, já sabe o esquema, né? Então, só para deixar sinalizado, a gente volta ao mesmo esquema, ok? Bom, e aí eu vou dividir depois pelo mesmo valor referente ao valor inicial que eu tenho do meu bem, tá? Então, aqui, isso aqui vai significar a minha fórmula. Se eu der um igual aqui, óbvio que eu vou encontrar um valor de 0,125, que é equivalente a 12,5%. A forma como vocês vão representar a figura do retorno pode ser em decimais ou pode ser em percentual. Para mim, tanto faz. Se vocês fizerem ou um ou outro, não faz diferença nenhuma, tá? Agora, voltando à figura do Excel, e aí eu vou mostrar para vocês o que poderia acontecer caso... Olha aqui, ó. Quando eu passo o cursor está piscando aqui. Quando eu passo o cursor, ele entende que um elemento se fecha com o outro. Olha aqui, ó. A mesma coisa aqui. Então, ele tem que interpretar essa informação. Se eu tiro parênteses de inicial e aqui desse outro elemento aqui, o resultado certamente não vai ser o mesmo. Olha o que acontece. A gente muda o resultado que a gente encontra, tá? Porque ele não interpreta a fórmula como sendo uma coisa integrante. Uma coisa tem que ser eliminada, a gente tem que fazer parênteses para depois a gente somar o que está de lado de fora junto com o resultado obtido em parênteses. Então, para poder não ter esse problema, no caso vocês venham desenvolver o Excel e vocês encontrem um erro, vocês já sabem que tem que ter uma sequência lógica estruturada para isso. Então, caso aqui, a gente faz isso. Bom, e aqui, logicamente, da mesma forma, a questão da conquistadora, a gente tem um esquema que aponta o seguinte, o valor do fluxo de caixa gerado, que seria o valor de 800, mais o meu valor de 21.500, que está sobrevalorizado, tá? Então, lembrar que normalmente depreciação é a menos e não a mais, tá? E, logicamente, o meu valor atual, perdão, o meu valor inicial, tá? Menos o meu valor inicial dividido pelo meu valor inicial. Isso é a fórmula de retorno básica, tá bom, gente? Só para a gente poder explicar isso aí para vocês. E, logicamente, a gente vai usar isso em alguns momentos e vamos usar outras equações também ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Se, logicamente, eu der um igual aqui, né? Ele vai entender que eu estou querendo resolver essa equação. Vou encontrar esse valor de 11,5, 0,115, que seria equivalente a 11,5%. Aí, agora, eu pergunto ao grupo, né? Eu vou fazer a pergunta ao grupo, eu vou abrir aqui a minha
a minha estrutura, que eu estou aqui, sumi aqui, peraí, vou voltar aqui. Vai, gente. Aqui, encontrei. Os meus participantes. Agora eu vou dar um mute aqui para vocês, tá? E aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse hoje que fazer uma decisão de investimento, desfazer de algum bem, qual desses dois equipamentos eu desfaria? Da Demolidora ou da Conquistadora? Qual foi a pergunta? Se eu hoje tivesse que desfazer de um desses bens que eu tenho, em duas máquinas, dessas duas máquinas, uma me oferece um retorno de 12,5, a outra me oferece um retorno de 11,5. Qual delas, se eu tivesse que desfazer, eu desfaria agora? Poria à venda, vamos pensar assim. Bom, se as duas, querendo ou não, tá num valor muito próximo, eu acho que a Demolidora, pelo fato dela depreciar mais rápido, não sei. Na verdade, ela se sobrevalorizou, né? Mas a gente está avaliando a figura do retorno. Então, assim, a gente sempre opta por manter o investimento que oferece. Se a gente fosse pensar na figura do investimento, se tivesse opção, a gente optaria por investir ou manter um investimento que tivesse te oferecendo maior retorno. Então, a Conquistadora, então, né? Seria, no caso, a Demolidora. 11,5 é menos do que 12, né? Então não tem nada a ver usar a ideia de depreciar, não. Tem que ficar ligado só no retorno. A figura do retorno, na verdade, o que vai gerar... O que vai Entendi, foi nada agora. Olha só, se você tivesse que manter investimento hoje, vamos pensar, você quer desfazer de uma dessas duas máquinas. Qual dessas duas máquinas você venderia hoje? Pela ótica do retorno. Ficaria com a Demolidora. Porque ela te oferece o maior retorno. Sim. Então tem que olhar o retorno, não é isso? A avaliação é o retorno, porque os números que te dão o resultado, na verdade, que são as bases das informações, ele vai te gerar uma informação técnica para você tomar uma decisão. Lógico, se você olhar pelo número, pelo valor de mercado, você vai entender que a Conquistadora, vale muito mais atualmente do que a própria Demolidora. Só que você vai ter que fazer uma opção. Então, eu opto pelo que me oferece maior retorno. Se isso me gerar uma garantia de receita e me gerar um retorno estável ao longo do tempo, eu vou optar pelo que me vai oferecer o maior retorno. Tá? Então, normalmente, é bom a gente avaliar isso, porque muitas das situações, aí eu entro nessa questão, tem situações onde você, às vezes, tem um retorno muito próximo, um retorno muito parecido, ou então você tem um retorno similar em investimentos diferentes. Obviamente, você vai optar primeiro que te der menos trabalho, porque se você vai optar, você tem dois investimentos com o mesmo retorno, investe no que vai te dar menos trabalho. E você vai ter garantia de retorno. É aquela história de você investir numa loja e gastar dinheiro comprando, investindo naquela infraestrutura toda para depois você encontrar um retorno quase igual ao que investimentos tradicionais oferecem no mercado. Então, não é legal. Eu acho que não é bacana. Então, a gente tem que avaliar por essa ótica aí. E é importante a gente avaliar isso aí. Eu vou até depois trazer para vocês também, realmente, como eu falei, eu vou encontrar o exercício que eu fiz separado, tempo a tempo, com o pessoal de um dos períodos, sobre essa figura do retorno. Mas acho que ele é mais complexo um pouquinho, tem que ter mais fórmulas. Eu não lembro agora como é que eu construí. Foi até sobre uma questão de um equipamento médico, salvo me engano. E aí agora realmente eu não me recordo. Então eu realmente tenho que avaliar, tenho que encontrar para depois entender o que eu estruturei, para depois eu passo para vocês. Mas encontrando eu posto na plataforma para vocês visualizarem. Certo? Gente, até aqui alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Muito bem, então vamos evoluindo. Vamos falar uma coisinha sobre preferências em relação ao risco, tá? Eu vou lembrar vocês uma coisa. Risco, no momento que você corre risco... Aliás, gente, risco a gente corre o dia inteiro, né? Agora a gente está na ideia do risco do Covid, né? A gente está na vibe da Covid aí. E realmente são períodos complicados, especialmente agora que a gente está atravessando por um período onde está tendo uma grande quantidade de... Há uma queda muito brusca na temperatura. E lembro a vocês que é um período onde o vírus ele é muito mais suscetível, tá? Ele tem muito mais simpatia por climas frios do que por climas mais amenos, como a gente estava vivendo logo quando houve essas restrições dentro do nosso
sistema, vamos pensar assim, né? Nesse movimento que vem ocorrendo aí de ter essas restrições de movimentação, enfim, tudo isso que a gente tem atravessado. Então, agora é um momento que a gente realmente tem que pensar. Então, cuidado aí, todos vocês, é importante lembrar disso, tá? Não é política, a gente tem aumentado, os números de casos têm aumentado significativamente e é arriscado. Realmente, se a gente puder evitar e se preservar, melhor. Tá? Se puder sair de casa, saia de máscara, enfim, todas aquelas recomendações, usem álcool gel e por aí vamos, né? Bom, a figura do risco, gente, é uma coisa que é muito comum na nossa vida, tá? O risco, nós estamos envolvidos, inseridos na figura do risco todos os dias. A gente corre risco o tempo inteiro. Só que a figura do risco financeiro é justamente não é tão diferente do que a gente imagina a realidade. Sair de casa, eu corro o risco de ser atropelado. Então, eu corro o risco de morrer. Bom, para morrer, você pode estar dentro de casa também, não tem nenhum problema. Mas você corre o risco de morrer. Né? Existem alguns pontos importantes a gente poder lembrar. Então, risco, quando a gente fala de finanças, ele é a possibilidade real de perda financeira. Tá? Isso aí é logicamente que a gente pode pensar em algumas situações que o normal, né, naturalmente, do ser humano, né, quando você faz uma decisão de investimento, e aí eu digo por mim mesmo, né, ou por outros também que estejam aí, o que a gente vivencia, é que, obviamente, se você vai correr mais riscos, o que você quer é ganhar mais retornos. Existe uma relação diretamente proporcional. Eu não vou negar em momento algum que eu vou tomar uma decisão de investimento